Esses dois lugares parecem de mundos diferentes. De um lado, um subúrbio de Nova York. Casas organizadas, ruas largas, tudo parece calmo. Do outro lado, uma periferia de São Paulo. Casas coladas, ruas estreitas, trânsito, pouco espaço. Mas sabe qual é a parte mais chocante? Brasil e Estados Unidos começaram parecidos. Durante muito tempo, os dois países tinham níveis de riqueza semelhantes. No começo do século XVIII, nenhum dos dois era rico. Nenhum dos dois era industrializado. Os dois viviam basicamente da mesma coisa: exportar produtos para a Europa. Açúcar, algodão, café, tabaco. Os dois tinham escravidão. Os dois tinham poucas fábricas e cidades pequenas, próximas aos portos. Se você voltasse no tempo, veria cenas muito parecidas. As cidades dos dois países eram simples, ruas estreitas, casas baixas, comércio perto do porto. Tudo girava em torno do embarque e da chegada de mercadorias. As ruas eram apertadas porque ninguém imaginava carros, ônibus ou milhões de pessoas vivendo ali. As casas eram pequenas porque a cidade ainda não tinha crescido. O centro era o porto e o porto era a cidade. É aqui que acontece a separação dos caminhos. Até esse ponto, Brasil e Estados Unidos ainda caminhavam de forma parecida. Mas, entre 1860 e 1930, as escolhas começam a mudar tudo. Nos Estados Unidos, a indústria cresce, as ferrovias se espalham pelo país, a eletricidade chega às cidades e surgem escolas técnicas para formar trabalhadores. As cidades começam a crescer com infraestrutura. No Brasil, a economia continua baseada em fazendas. O país tem poucas indústrias, poucas ferrovias. As cidades crescem rápido, mas sem planejamento. E é nesse momento que os caminhos se separam. Enquanto um investia em cidade, o outro investia em exportação. Nos Estados Unidos, as cidades foram planejadas por zonas. Cada área tem uma função, uma parte para morar, outra para trabalhar, outra para comércio. Os bairros residenciais foram pensados para o dia a dia, casas com espaço entre elas, jardins, árvores, ruas largas. Não é só estética, é saúde, luz, ventilação e conforto. A maioria das fiações é subterrânea, por isso quase não vemos postes cheios de fios. E como o transporte conecta tudo, a classe média consegue morar longe do centro. Em São Paulo, o crescimento foi diferente. A cidade cresceu rápido, sem zoneamento claro, por muitos anos. Casas foram sendo construídas uma em cima da outra, cada uma de um jeito. Pouco espaço, pouca área verde. Os fios ficam expostos, os postes acumulam cabos, as calçadas mudam a cada quarteirão. O centro virou área cara, porque é onde o transporte funciona melhor. Quem mora longe gasta horas para chegar. No fim das contas, o transporte e o planejamento decidem como uma cidade se parece e quem consegue viver nela. Agora, olhe para as montanhas. Na Califórnia, regiões montanhosas viraram áreas de luxo, casas grandes, vista privilegiada, ruas organizadas, segurança, infraestrutura. Morar no alto virou símbolo de status. No Rio de Janeiro, aconteceu o oposto. Os morros foram ocupados por quem não tinha onde morar, sem acesso a terrenos planos, sem políticas públicas de habitação. Casas foram sendo construídas uma sobre a outra, sem infraestrutura completa, sem saneamento adequado. Não foi escolha, foi falta de política pública. E isso transformou duas paisagens parecidas em realidades completamente diferentes. Agora, olhe para as cidades hoje. Não foi um erro, foi uma sequência de decisões. Ao longo de mais de 100 anos, uma escolheu investir em cidade,
a outra em exportação. Uma priorizou transporte, planejamento e infraestrutura. A outra cresceu rápido, mas sem base para sustentar esse crescimento. O resultado não aparece só nos números. Ele aparece nas ruas, nos prédios, no trânsito, no jeito que as pessoas vivem. As cidades guardam a história das escolhas que foram feitas. Repare nos detalhes, não em pontos turísticos, mas em coisas comuns. Fachadas, calçadas, asfalto, energia elétrica, coleta de lixo. São bairros comuns, de pessoas comuns, mesmo tipo de rua, mesmo tipo de casa, mesmo tipo de rotina, mas funcionando de formas totalmente diferentes. Não é cultura, não é clima, não é acaso, é estrutura, é investimento, é planejamento. E é isso que, no fim, faz dois países que começaram parecidos terminarem com cidades tão diferentes.